Muito bem, o tema de hoje é qual o motivo do suicídio. Evidente que é um tema complexo, delicado, e que não há um motivo apenas, ok? Então não é a pretensão aqui cravar qual é o motivo, mas é abrir para reflexão este tema que é tão pertinente. Principalmente porque, como vocês devem saber ou não, o mês de setembro existe uma campanha global que é de combate ao suicídio. Por que existe, então, este combate ao suicídio? Porque é uma campanha mundial em relação a isso. Só para a gente entender um pouco alguns números e a gente já vai explicar um pouquinho mais sobre suicídio, ok? Qual é o panorama atual para a gente falar de suicídio? Para começar a contextualizar aqui para vocês. Hoje, em números absolutos de suicídio, nós temos, como se houvesse um ranking aqui, nós temos a China com 207 mil suicídios por ano. Suicídios registrados e consumados como suicídio, ok? Em segundo lugar, nós temos a Índia com 138 mil, em terceiro, os Estados Unidos com 46 mil, em quarto lugar, o Japão com 25 mil, e em quinto lugar, infelizmente, o Brasil, com 13 mil suicídios por ano. Nós não gostaríamos de estar nesse ranking, mas infelizmente nós estamos no top 5, entre os 5 países que mais gente se mata no mundo. E nós somos um país que nos dizemos cristãos, que nos dizemos espiritualizados. Enxerguem vocês aí onde já começa o problema, ok? No ano, todo o ano, né, no mundo, cerca de 8 cometem suicídio por ano. É como se uma Porto Alegre, por exemplo, fosse dizimada. Ou pessoas se matam por ano. Isso representa um suicídio a cada 40 segundos. É mais ou menos como eu dizer o seguinte, que nos próximos minutos, quando eu finalizar a palestrinha de hoje à tarde, cerca de 30 pessoas terão se tirado da vida. Enquanto nós estamos aqui, 30 pessoas cometem suicídio. No Brasil, existe um suicídio a cada 45 minutos. Parece, né? Às vezes a gente perde um pouco a noção, mas a cada 45 minutos uma pessoa comete suicídio. E a gente não está levando em consideração as tentativas e os suicídios indiretos. Esse número pode ser multiplicado por 10 vezes. Porque é registrado o suicídio apenas aquilo que é colocado de fato como uma causa morte-suicídio. Mas entre aqueles que bebem e dirigem e causam acidentes, e entre aqueles que exageram em comida, bebida, drogas e outros, que são suicídios indiretos, e entre aqueles que têm as tentativas, porque a pessoa dificilmente consegue fazer ou cometer um atentado contra a própria vida numa única vez, ela não consegue sucesso. Há estudos que indicam que faz 5, 7, até 10 tentativas antes de conseguir. Então multipliquem isso. Os números realmente são bem elevados, para que exista uma campanha mundial para falar sobre suicídio, porque este é muito delicado, realmente o tema é complicado. Mas eu vou tentar abordar aqui hoje à tarde com vocês por quê. Por que as pessoas cometem suicídio? Qual é o motivo, ou o principal motivo? O senso comum, muitas pessoas acham que é simplesmente a depressão. Fulano, ciclano está deprimido por algum motivo que eu desconheço, ou é fraco da cabeça, ou uma série de coisas que nós gostamos de julgar, e em virtude da depressão comete suicídio, perde as forças e comete suicídio. Será? Será que essa é a única causa? Esse é o único motivo? E é por isso que nós precisamos falar sobre isso. Viktor Frankl, é um austríaco e ele estudou os motivos do suicídio. Então, ele é do início do século, ele estudou os motivos do suicídio. Quem foi Viktor Frankl? Ele, nada mais, nada menos, foi prisioneiro de Auschwitz, na Polônia, e foi prisioneiro de Dachau, na Alemanha. Isso como criança. Posteriormente, ele estudou psicólogo, psiquiatria e se tornou filósofo também. E ele fez o quê? Ele começou a estudar principalmente o fenômeno de por que nos campos de concentração, como Auschwitz e como Dachau, o suicídio era praticamente inexistente. Por que crianças e mesmo adultos, apesar da destruição dos seus valores, apesar da fome, do frio, da brutalidade, de toda a violência que ocorreu nos campos de concentração, por que aqueles indivíduos não se matavam? Porque eles conseguiam encarar a vida como algo que vale a pena preservar. Apesar de tudo aquilo, porque eles encaravam a vida dessa forma, que valia a pena preservar isso.
E no outro ponto, ele passou pela Universidade de Yale, onde se concentra os maiores milionários do mundo estão nessa universidade, os filhos desses caras estão aí, porque apesar, né, no campus universitário, o suicídio era tão frequente, é um dos maiores índices de suicídio entre as universidades do mundo. Então está aí concentrado em Yale. Por que era tão frequente? Né? Porque apesar de todas as condições de vida desses alunos, né, eles não conseguiam encarar a vida como algo que valia a pena preservar. Então foi nesse aspecto, né, neste contraponto, que o Viktor Frankl, este foi o universo de estudo dele, colocando de um lado onde se tem tudo e de um lado onde não se tem nada. Este foi o motivo de trabalho dele, esse foi o estudo, ok? E ele desenvolveu a partir disso o que ele chamou de logoterapia, ou seja, a cura pelo sentido. Ele desenvolveu uma escola para entender isso, né? Logo significa sentido, né? E terapia é basicamente a terapia que se trabalha em cima disso. Então é o estudo e a cura através do sentido existencial. Foi isso que ele fez, que ele trabalhou, né, dentro dessa escola. E o que ele descobriu? Basicamente ele descobriu, depois de ver tudo isso, que o que faz alguém viver é o sentido da vida. Alguma grande descoberta aí? Não, nenhuma grande descoberta. Nós já temos isso nativo, só que a gente não presta atenção. Mas ele consegue comprovar que o que mantém as pessoas vivas é o sentido que elas atribuem à sua própria existência. É o sentido existencial. Este é o motivo que mantém a pessoa viva. O que nós chamamos, e ele também chamou, propósito. Essa palavra é chave. Hoje em dia, cada vez mais, é o propósito. Porque em campos como Auschwitz, com baixo índice de suicídio, qual era o propósito desses caras, né? O propósito de sobreviver, para eles, era o quê? Contar a sua história. Eles viviam dia após dia, através de toda aquela violência. Para quê? Para conseguir contar a sua história, o sofrimento que eles tiveram. Então este era o propósito de vida deles. Eles não se matavam porque eles queriam que aquilo não desaparecesse. Eles queriam sobreviver para contar a sua história, para que o mundo soubesse o que estava acontecendo. É um propósito válido. Em contrapartida, lá em Yale, alto índice de suicídio. Por quê? Porque não existia dentro daqueles jovens ou naqueles jovens o quê? O propósito verdadeiro. Tudo eram coisas. A competição era muito grande. Tudo era para ter sucesso, sucesso financeiro. Este não é um propósito tão válido quanto alguns podem achar que seja. E como tudo são coisas, hoje em dia, existe o quê? Ocorre o fenômeno da mentalidade, da coisificação, que é o que muitos de nós aqui temos, inclusive. O que é essa coisificação? Nós estamos num momento, né, onde tudo é tão material para nós, que tudo parece ser comercializável. Não há mais limite para conter os interesses financeiros sobre todas as áreas. Inclusive no nosso próprio discurso aqui, quando a gente fala com um amigo, qualquer coisa do gênero, a gente quer alguma coisa em troca de um favor, sempre. Nem que seja brincadeira, mas a gente sempre está trocando coisas. É como se fosse um escambo. Isso está tão incutido, já permeia tanta sociedade, que gera uma consequência que é a substituição gradativa dos valores morais, éticos e cívicos por interesses meramente mercadológicos. E essa é a nossa realidade. Este é o fenômeno da coisificação. Nós coisificamos tudo e substituímos gradualmente isso aqui, ó, valor moral, ético e cívico. E a partir deste momento, a gente pode dizer, conforme estudado por Viktor Frankl, né, que sem um motivo válido, a vida fica vazia. E como a vida fica vazia, e como nós não temos, se nós não tivermos um motivo válido, o que acontece? Qualquer pessoa fica sujeita ao suicídio. Ah, então é só quem tem depressão que pode se suicidar? Não, não é só quem tem depressão, é qualquer pessoa está sujeita ao suicídio. Porque o suicídio, exatamente, ele não nasce hoje e se consolida amanhã. É uma ideia que é construída ao longo de muitos anos. Então, sim, existe um grupo onde é mais vulnerável, que dá para se falar dos depressivos? Sim. Só vamos esclarecer um pouquinho que depressão, né, é uma doença, vamos chamar de psicopatologia, e existe um estado depressivo,
ok? Que não é exatamente uma doença, não é uma psicopatologia. Nós, como somos seres vivos, nós vivemos, às vezes nós estamos tristes por N motivos. E nós estamos num estado depressivo, ok? A partir do momento que uma pessoa sofre de depressão, existe um processo químico no cérebro e isso faz com que ela perca total sentido da vida, ok? Então, é uma doença, a depressão de fato, precisa ser tratada como tal. Só não vamos confundir com estado depressivo, que é o que nós normalmente sentimos quando a gente fica tristes, que é normal acontecer isso. Então, se torna mais vulnerável a isso, a perder o sentido? Sem dúvida. Os dependentes químicos, aqui eu não estou falando só de crack, estou falando de cocaína e coisas do gênero. O Brasil é o país onde tem o maior massas por metro quadrado. Isso representa o quê? Quem é dependente? Pessoas que precisam de todo tipo de medicamento. A automedicação gera isso, ok? Os ociosos, pessoas que não trabalham, pessoas que querem curtir, né? Exatamente, ou que não vê muita graça em trabalhar e não vê as coisas, também está nesse grupo de risco. Os materialistas, pessoas que acham que simplesmente tudo é material, está tudo aqui para nos servir e que nada acontece depois da morte, também está nesse grupo. E os hedonistas, eu só coloquei hedonistas por causa da simplicidade do nome. Quem são os hedonistas? Somos nós. Hedonistas são as pessoas que gostam do prazer, que curtem, simplesmente gostam do prazer. E nós não somos hedonistas? A gente muitas vezes, a gente troca qualquer coisa para sentir prazer, muitas vezes por N coisas. A gente gosta de compartilhar imagens falando, não, curta a vida, porque nós somos hedonistas. Então, pessoas que muitas vezes têm esse sentido de querer, de só gostar, de só curtir, de só usufruir, são os hedonistas. Pessoas que trabalham ou fazem tudo pelo prazer, puro prazer, ok? Só pelo prazer. Então, esse aqui é um grupo de pessoas que são vulneráveis. Se a gente se encaixa dentro disso, a probabilidade de mais cedo ou mais tarde desenvolver uma mentalidade voltada ao suicídio é muito grande. É muito grande. Então vocês enxergam que não é só dentro da depressão. Existem outros. A bebida leva ao quê? Leva a esses estágios. Né? Quem toma Rivotril, por exemplo, né? Não está aqui dentro. E outros medicamentosos desse tipo. Então muito cuidado, porque o suicídio, como eu disse, e como o Viktor Frankl coloca, é baseado que na falta de sentido da vida. E se eu não tenho sentido, ou se eu não consigo encontrar o meu sentido, é provável que mais cedo ou mais tarde essas ideias comecem a perambular na minha cabeça. E vocês já pensaram, falando em sentido da vida, qual é o sentido da vida para vocês? Vocês têm isso claro? Vocês já pararam para pensar? Porque se vocês não pararam para pensar, como o Frankl coloca, daqui a pouco, vocês acham que não tem sentido. Logo, o suicídio é uma alternativa viável. Vocês viram como isso pode se tornar uma armadilha? Bom, para muitos, né? Muitos mesmo. O propósito é acumular riquezas e explorar os prazeres provenientes dessa riqueza, porque nós somos apenas um amontoado de matéria, somos apenas o acaso. Isso é uma visão comum, bastante gente pensa assim. Para outros, né, a gente vive aqui do jeito que dá e depois, quando a gente morre, na verdade, a gente vai dormir até o juízo final e aí então a gente vai ressuscitar e ter a sorte eterna definida. Tem bastante gente que pensa assim. E tem outros ainda que pensam o seguinte, eu vou viver minha vida aqui, né, de acordo com o que Deus disse, e depois que eu morrer eu vou ficar num limbo, num purgatório, enfim, à espera de definição. E então a sorte eterna será lançada e minha vida está resolvida daí. Isso aqui faz sentido para vocês? Algum desses três cenários faz sentido? Espero que talvez não, se façam reflitam um pouco mais, porque isso hoje é o que representa uma boa parcela da humanidade. Pensam dessa forma, ok? Isso aqui é o conjunto básico de algumas religiões. Ok? Só para a gente ver que se a gente pensa assim, que sentido tem? Não faz muito sentido. Logo, o suicídio acaba sendo uma solução viável. A pergunta é, e o sentido de vocês, se vocês têm algum, é um motivo válido? Essa é a minha provocação para vocês. Se vocês têm um sentido de vida, sentido de existência, é válido? É um sentido válido? Se não for válido, mais uma vez, mais cedo ou mais tarde, eu posso entrar no grupo de vulnerabilidade. Ou seja, daqui a pouco o suicídio pode ser uma solução viável para mim. Ok?
O que diz o Livro dos Espíritos? Tem dois trechinhos não, praticamente tem um capítulo que fala só sobre suicídio. Então eu estou trazendo aqui dois trechos dele. A pergunta 943, tá? Do desgosto da vida aqui sobre o suicídio. Allan Kardec pergunta: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E aí vem a resposta dos benfeitores espirituais: é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, aqueles que usam as suas capacidades para um fim útil, é bem pouco provável que sofra esse tipo de tentação, vamos colocar dessa forma. E todos nós temos capacidades aqui, ok? Todos nós podemos fazer o quê? Trabalhar para que evitar isso. Como diz aqui em cima, efeito da ociosidade. Mais abaixo tem uma outra pergunta: tem o homem direito de dispor a sua vida? O que os benfeitores respondem? Não. Só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E eu não preciso dizer que toda transgressão de lei gera consequências. E o objetivo da palestra aqui hoje não é falar sobre as consequências do suicídio, que são bem graves e bem complexas e bem, ok? Então não vou entrar nesse ponto, mas saibam vocês que não é um caminho legal, tá? Aqui não sendo como suicida dizendo: não, eu fui e minha vida está tranquila. Sofrem muito, muito mesmo. Então, desde já não é o caminho por aqui, tá? Não é a lei natural. Tem um outro trechinho aqui. E do suicídio cujo fim é fugir, que é o que a gente quer normalmente, a gente quer se matar para fugir de alguma situação, né? Aquele que o comete as misérias e decepções deste mundo. Bom, que os benfeitores respondem: pobres espíritos, que não têm coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Ok? Então aqui está deixando bem claro que você tem que, durante a encarnação, com o entendimento, fazer o quê? Trabalhar. Você tem que trabalhar basicamente com as suas qualidades e entender que são provas e expiações e trabalhar o melhor disso, para que justamente nós consigamos passar sem maiores problemas por essa encarnação. E como aqui diz, ai porém daqueles que esperam a salvação, que chamam de dinheiro, enfim, ou sorte, acaso ou sorte, porque isso não existe de fato. Daqui a pouco se recompensa muito rápido aqui na Terra, mas na sequência você vai sofrer as consequências disso. Então por isso que é muito, muito, muito importante nós entendermos os princípios. Que princípios? Deus, a imortalidade da alma, nós entendermos a comunicabilidade dos espíritos, nós entendermos o processo de reencarnação e nós entendermos o princípio da evolução. É só através desses princípios que a gente consegue de fato montar um princípio que é o sentido da vida, um pouco mais coerente, onde dá para se resumir aqui, que é evoluir intelectualmente e moralmente. Se hoje me perguntasse qual é o sentido da tua vida, este é o sentido da minha vida. E por isso eu compartilho.